Vamos fazer assim, na ordem que seria a ordem que está na programação. Eu vou respeitar essa ordem com os que estão presentes e qualquer pergunta pode ser feita no final. Assim a gente não interrompe a ordem das apresentações, tá bom? Então, o nosso primeiro participante presente, então, é o Gabriel da Cunha Pereira, que é da Universidade Federal Juiz de Fora, né? Que vai falar do computador, a internet e a ficção brasileira em meio digital. Pode começar, você tem 15 minutos, tá bom? E eu vou controlar o tempo, porque esse é meu papel ingrato, mas tenta você controlar também. Beleza. Então tá, boa tarde a todos, boa tarde, professora Vera. Então, a professora já disse aí, né, já colocou o título, né, da minha apresentação, é esse mesmo, do computador e internet, ficção brasileira em meio digital. E a ideia aqui, inicial, era trazer dois representantes dessa nova ficção, vamos pegar aí de 2000 até aqui, que seria o Luiz Rufato, com Eles Eram Muitos Cavalos, que foi um dos livros que ele escreveu, ele trocou nesse momento, né, a máquina de escrever do computador, e um segundo livro que se chama Das Coisas Esquecidas Atrás da Estante, de Clara Verbuck, que já se trata de uma coletânea de um blog que ela tinha. Pelo tempo aqui, eu não sei depois se isso vai ser publicado, como é que está essa situação, mas eu não vou, eu decidi apenas apresentar a minha análise da Clara Verbuck, né, e depois alguém pode conferir no artigo inteiro sobre também o Luiz Rufato. Até porque eu acho que para essa situação em que nós estamos vivendo, da internet muito mais presente, eu acho que o da Clara, nesse sentido, ele acaba se tornando mais interessante por ter sido escrito em blog, né? Bom, então, a literatura produzida no mundo digital é geralmente constituída não somente de um signo verbal, eu acho que essa é a primeira grande questão que ela traz, como também por outras formas de texto, né, semiologicamente falando, como as imagens e sons. E aí não se trata apenas de ressaltar o caráter transdisciplinar do literário, mas o seu aspecto transtextual, no qual o texto literário se enriquece com múltiplas linguagens de meios semióticos diversos, né? Esse fenômeno será denominado por Martins como linguagens interagentes. Segundo Martins, essa interatividade das linguagens promove uma redescoberta do sensório humano e de suas potencialidades expressivas, já que a produção literária, agora híbrida, sensibilizará o seu receptor não só através do texto verbal, mas enriquecido por outros meios artísticos, como a presença de som e de imagem. E Ferreira já aponta a ideia do leitor, então, como interator, esse leitor do meio digital, já que esse estaria em contato não apenas com um ciclo verbal, mas num campo de atuação que remete a um cenário em que ele contracena com imagens, né? Então, vamos lá para Das Coisas Esquecidas. Essa aqui foi apenas uma introdução da discussão. Vamos para Das Coisas Esquecidas Atrás da Estante, de Clara Verbuck. Então, esse é o segundo livro dela. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do primeiro, mas esse é o segundo livro dela, e foi composto por uma seleção de textos que a autora publicou inicialmente no seu principal blog. A Clara Verbuck, ela teve vários blogs, ela começou assim o seu processo de escrita, e o principal blog dela era o www.brasileirapreta.blogspot.com. Essa tendência, né, eu acho que é uma tendência que vem ocorrendo na contemporaneidade, pelo menos para os jovens autores, de utilizar o blog como oficina criativa para os seus primeiros romances, e também uma forma de autopromoção, né, e de conseguir publicar o que está produzindo longe dos holofotes das grandes editoras, quando não tem esse espaço. Então, Das Coisas Esquecidas foi montado
a partir de fragmentos selecionados em seu site. Ela escolheu os textos que ela achou mais interessantes e fez uma coletânea. E, embora se proponha a ser um diário íntimo, essa coletânea não segue uma estrutura linear. A primeira anotação do livro é do dia 10 de julho de 2002. E a última anotação, o último capítulo, né, entre aspas, do livro, é de 5 de abril de 2002, portanto, anterior ao primeiro. Né? A segunda anotação já é de 2003, e a terceira anotação volta a ser de 2002. Né? Então, não segue uma linearidade. Então, a cronologia não importa para a autora, uma vez até que o que está em jogo não é o relato cronológico de sua vida, né? Com o intuito, como era de uma moda realista, ser capaz de ler a si mesmo e o mundo. Trata-se muito mais em Averbuch, né, de uma questão pós-moderna, de pôr a si mesmo e o mundo em dúvida, de desconfiar das certezas. Né? Eu cito um trechinho curto aqui, em que ela diz: a certeza me enche o saco, não quero fazer sentido. Vamos andar em zigue-zague de agora em diante. E o blog em si, né, esse canal de comunicação, só para lembrar que ele é uma forma abreviada de weblog. Né? Então, a palavra originalmente é formada de web, que significa rede, e de log, né, termo em inglês usado para designar o registro de uma atividade regular, diária. Então, o blog seria um diário online. E nele se observam desde experiências literárias até opiniões pessoais acerca de temas variados. Esses temas ainda podem retratar assuntos de conhecimento coletivo ou de foro íntimo do blogueiro. Esses autores que querem ser descobertos se desdobram nos papéis de produtor, crítico, agitador cultural, tentando instituir um circuito literário de circulação e divulgação de suas próprias obras e de seus parceiros virtuais. O que se observa, de modo geral, é que o blog funciona como uma espécie de vitrine, em que a autoexposição e a autopublicidade dos blogueiros têm como intuito final divulgar sua obra e conseguir de uma editora que elas sejam publicadas. Né? E a Clara Averbuch se encaixa exatamente nesse perfil. A autora aposta na ficcionalização de si e se mostra afinada com a tendência contemporânea de pôr em xeque os valores de verdade, desconfiando da palavra como capaz de representar o real, que se torna, pela escrita, simulacro e ficção. Eu cito mais um trechinho rápido do livro, que diz assim: mas lá estava você, sempre você, que agora já não sei mais se existiu ou eu inventei. Espera, existiu e eu inventei. Ficção travestida de realidade fantasiada de ficção. Sonho pesadelo que volta e nunca vai embora. O blog se torna, portanto, um espaço em que o comentário da experiência cotidiana e a crônica de si aparecem mesclados à ficcionalidade, não sendo possível, portanto, dissociar obra e vida. Se inicialmente o leitor pode se sentir atraído pela oportunidade de conhecer a vida do blogueiro, é preciso desviar-se, né, dessa ingenuidade de um sujeito autor transparente para pensar em uma escrita que cultiva ambiguidades, apostando em um efeito sujeito. Ela mantinha mais de um blog, né? O Brasileira Preta era o blog principal, e se pensarmos que em cada um é possível entrar com um nickname, né, diferente, um apelido variado, então é possível criar diferentes eus. Portanto, essa identidade autoral se fraciona pela pluralidade de nomes assumidos pela blogueira. O Máquina de Pinball, que é o seu primeiro romance, narra a vida de Camila, né, que pretende ser o alter ego de Clara Averbuch, da autora. Essa multiplicidade do sujeito que escreve é reforçada em outros momentos do livro. Quando ela diz, por exemplo, vou me internar dentro de mim mesma, até saber quem é quem. Né? A multiplicidade do sujeito escritor é um fenômeno que não se dá unicamente nos meios virtuais e digitais, mas se torna consequência da crise da palavra. Né? E aí eu cito Viegas, abre aspas, ele diz assim:
A criação de diferentes identidades, característica das páginas virtuais, extrapola seu suporte técnico, apontando um traço da subjetividade contemporânea, plural, ambígua, ficcionalizada. Mais do que uma intenção deliberada de mentir, tais textos se situam entre o desejo de falar de si e o reconhecimento da impossibilidade de exprimir uma verdade na escrita, problematizando a ideia de uma referencialidade externa ao texto. Este não pode espelhar a realidade ou dizer a verdade, porque realidade e verdade também são construções consensuais, cuja validade tem se tornado cada vez mais suspeita no mundo atual. Então, fecha aspas, o que diferencia o jogo autoral digital daquele observado em outras obras impressas é que na escrita blogueira, as noções de verdade e ficção se hibridizam principalmente pela autoexposição do eu, que se conta através do relato de experiências cotidianas, banais, e da exposição pública da intimidade. O jogo performático e especular do blogueiro se afina ao fenômeno espetacular observável em vários aspectos da cultura contemporânea. O sensacionalismo em torno das celebridades, o crescente uso das webcams, os diferentes tipos de reality shows na televisão, no sistema pay-per-view via internet, os programas de depoimento e entrevistas na TV. Nesse sentido, notamos nos blogs e nas obras, como a de Clara Verbuck, a desconstrução de uma identidade individual em lugar de múltiplas identidades, criadas pela desconfiança da sinceridade autoral, essa oriunda do deslocamento do relato autobiográfico, aquele lá defendido por Leggeri, para o de autoficção. Outro aspecto interessante do blog é que ele se torna uma espécie de versão digital da crônica, atualizando. Não só ambas as formas são gêneros literários não canônicos, como pretendem ser uma escrita literária de seu tempo. Nascem sob o signo da efemeridade. Apresenta uma escrita simples, res do chão, da forma como Cândido qualifica a crônica em seu livro, né? Crônica, a geração, sua fixação e suas transformações no Brasil. Ambos pressupõem uma subjetividade autoral e ambos exercitam uma dicção loquaz e coloquial, embalada por um ritmo quase de conversação. De modo geral, acredito que 3 grandes características se destacam quando pensamos na literatura eletrônica. A primeira, o entendimento da obra como work in progress, ou work in process, na qual as obras escritas em blogs podem servir de rascunho para o trabalho final do escritor, que será, depois de pronto, publicado. Em segundo, a habitual não linearidade da narrativa. E, em terceiro, no fato também de nós teríamos isso, quem pode depois conferir no artigo, né? E a terceira, a diminuição da distância entre autor e leitor, né? Já que o leitor pode dar palpites ao autor e até mesmo influenciá-lo com as opiniões deixadas no blog ou na caixa postal do autor. Surge, então, a possibilidade de o autor também se tornar leitor de seus leitores, caso tenha curiosidade de ler as opiniões deixadas por eles em suas caixas de mensagem. Embora, de modo geral, o autor não os conheça, né, não saiba quem são, seus verdadeiros nomes, o que fazem, sua profissão, eles se fazem presentes ao opinarem sobre o que o blogueiro escreveu. Se no modernismo brasileiro os grandes nomes de nossa literatura recebiam cartas de seus leitores, agora, no século XXI, esses leitores podem, de modo muito mais direto, conversar com seus autores, segui-los, retrucá-los, elogiá-los, diminuindo a distância entre o escritor e o público. Nos blogs, sente-se cada vez mais, portanto, nesse sentido, a perda, né, da aura do autor, uma vez que esse sofre interferência de seus leitores, que opinam, inclusive, quanto ao futuro esperado da narrativa que está sendo contada. Nesse aspecto, o próprio conceito de autoria poderia ser contestado, já que o leitor se torna uma espécie de coautor, né? Se o autor assim permitir, claro. Aceitar que seus leitores opinem sobre seus escritos é deixar-se matar-se como autor ou como autora. Tem um trechinho aqui que da
da Clara Verbuck, que ela comenta sobre isso. É um pouquinho grande, eu vou resumir, mas ela compara o leitor com Mark Chapman, que é aquele fã que assassinou o John Lennon, né? Fã e assassino de seu ídolo. Então ela vai dizer que o leitor funciona como um Mark Chapman. Além da autora, outra questão que comumente se levanta em se tratando, além da autoria, desculpa, uma outra questão que se levanta em se tratando da literatura eletrônica e da qual os textos de Averbuck são paradigmáticos, é o polêmico debate iniciado por McLuhan ao afirmar que o meio não seria apenas um canal de passagem ou um veículo de transmissão, mas que ele alteraria a mensagem, o conteúdo transmitido. Né? Então, eu vou citar aqui um trechinho curto do McLuhan, estou terminando, viu? Que ele diz assim, cada meio de difusão tem suas características próprias e, por conseguinte, os seus efeitos específicos. Né? E aí, para finalizar com um trechinho da Averbuck, para Averbuck, o meio digital utilizado por ela em seu blog deixa justamente essas marcas no texto. Essa citação aqui é de 2003, retirada de um texto que ela escreveu um pouco mais anterior a isso, né, da época do ICQ ainda. E ela vai dizer assim, vocês notaram que eu desencanei completamente de usar parágrafos nesse post? Parei de usar parágrafos na minha cabeça também. Notaram também que estou perdendo meu sotaque e falando coisas completamente paulistas, como desencanar? Também tenho falado me amarro e demorou, por causa do Cariocash. Eu sou a primeira pessoa que pega sotaque pelo ICQ. Certo? Então, aqui é um breve resumo, síntese do artigo, e é isso que eu gostaria de apresentar hoje. Obrigada, Gabriel. Eu queria lhe perguntar uma coisa, não faz parte das perguntas, é só para poder conduzir depois a questão. Você falou que ela recolheu do blog e publicou, então existe em forma de livro esse texto? Existe, eu tenho ele impresso aqui em casa. E ela fez por autopublicação ou foi uma editora que publicou? Foi uma editora, então. Ela exatamente, ela se encaixa nesse perfil que ela começou no blog e ela conseguiu depois editoras para publicar os seus livros. Inclusive, ela mudou de editora. A primeira é do iLetras e agora esse segundo, que é o que ela tem seguido. O Máquina de Pinball é da editora iLetras. Agora, esse segundo já é de uma editora um pouco maior. Eu tenho aqui anotado, deixa eu ver se eu localizo aqui. Só um segundinho. Esse das coisas esquecidas, né? Atrás da estante. Atrás da estante, é o segundo, exato. Esse ela já é de outra. Aqui. Não, me confundi. Esse é do iLetras. Ok. iLetras. Das coisas esquecidas atrás da estante. Então, essa a sua fala é uma boa resposta à pergunta que põe esse simpósio por onde anda a ficção brasileira contemporânea, né? Anda também no meio digital, questionando a figura do autor, trazendo o leitor para dentro do texto, apesar de que isso é uma coisa que fazia Machado de Assis já, mas completamente de outra forma, né? De outra. Essa questão do blog também é uma releitura dos folhetins, não? Dos folhetins românticos, que é quando as obras eram publicadas em capítulos, né? E depois eram reunidas em livro. O próprio Memórias de um Sargento de Milícias foi escrito dessa forma. Muito interessante, obrigada. E se alguém que tiver alguma pergunta para o Gabriel, depois pode fazer no final das apresentações. E agora, como eu vi que o nosso primeiro participante entrou, então eu vou passar a palavra para ele. Não sei se Ludwig ou Ludwig, você vai dizer qual é o correto. Pereira Araújo, da UFRJ, que vai falar sobre Cadê a Bola? A representação do futebol na literatura brasileira. Com você a palavra,
você também tem 15 minutos. Boa tarde. Tá dando para ouvir bem, não? Perfeitamente. Desculpa o atraso, primeiramente, é porque eu tenho uma filhinha pequena e com criança é brabo. Eu tive que esperar minha sogra chegar para ficar com ela, porque senão fica uma loucura. Que minha esposa é médica, aí não tá trabalhando, né? Aí ficou complicado. Mas vamos lá, eu sou Ludwig. Minha mãe chama Ludwig, né? Em alemão é Ludwig, né? O nome de Beethoven, né? Um nome ilustre. Isso, é Beethoven. Em português seria Luiz. Bem simples. Eu sou da FRJ, né? Pesquisador da FRJ, da CAPES também. E eu estou pesquisando sobre o futebol, né? Aí o que eu falo aí? Que primeiramente, cadê a bola? Onde está a representação do futebol? A gente quase não fala de futebol, embora seja um traço determinante da cultura brasileira, a literatura brasileira, em prosa principalmente, ela praticamente ignora o futebol. Embora isso tenha mudado de uns anos para cá, com alguma razão também comercial, que eu até debato às vezes, que é voltada para as Copas do Mundo. Geralmente, em época de Copa do Mundo, surge a publicação de algumas coletâneas ou de alguns romances ou livros de contos, né? E a parte crítica inexiste, praticamente inexiste. Eu vou citar aqui 2 livros que são os principais que eu tenho usado, que tem alguma relação mais profunda com a literatura, que é esse daqui do Hilário Franco Júnior, A Dança dos Deuses, e o Veneno e Remédio do Snick. Ah, né? Sim, ele é famoso. Isso. E também eu cito 2 artigos que são muito importantes. O primeiro foi escrito em 1938, pelo Gilberto Freire, que é o Futebol Mulato, que para ele a Copa de 1938 aqui causa uma revolução, que é a primeira Copa com os negros participando, jogadores negros, né? Então, isso daí corrobora com a tese dele lá do Casagrande Senzala, né? Da participação efetiva do negro numa formação identitária. E também o futebol prosa e futebol poesia, que essa coisa de futebol ser chamado de arte é uma coisa de 50 anos atrás, vem depois da Copa de 70, quando o Pasolini, cineasta, Pier Paolo Pasolini, ele escreve um artigo para um jornal italiano em janeiro de 71, que aí ele vai relacionar essa coisa do futebol prosa e do futebol poesia, ou seja, ele vai falar que o futebol tem a sua especificidade artística, né? Aqui no Brasil, o primeiro livro que a gente tem de crítica é esse do Milton Pedrosa, e ficou durante anos sendo único, né? Que é Gol de Letra, publicado em 1967. O que tem esse livro? É uma pequena introdução da importância do futebol no imaginário brasileiro, e o restante são pequenos excertos de obras que tratam do futebol, e nenhuma com uma coisa tão grande. O primeiro livro mesmo famoso a tratar com uma certa qualidade aqui no Brasil foi o do Edberto Coutinho, Maracanã Adeus. Ganhou o prêmio Casa de las Américas até, que é um livro muito bom. São as histórias sobre futebol, em que ele vai retratando todos os aspectos, tanto da torcida, do jogador que é esquecido. Ele vai abordando toda a questão social quanto a do futebol, que é muito difícil você pegar o que é essência, né, do futebol. É muito difícil a gente perceber isso. E quando eu falo lá, cadê a bola, também, e eu falo da representação, na verdade, o que eu quero dizer é porque a gente não estuda. Tem algumas razões, né? A primeira é pura e simplesmente a do preconceito. Se a gente for ver o caminho da literatura brasileira com o do futebol, e a gente tomar por base lá o Antônio Cândido, que diz que a literatura surge mesmo aqui, público leitor, no romantismo, não está tão distante de quando surge o futebol. Vamos contar aqui que 1850, futebol surge no finalzinho de 1800, 1895, 94, aqui no Brasil, não é uma coisa tão distante, né? O que acontece? O negro não entrava, era uma coisa de elite. Então, naquele momento, o futebol era uma coisa de elite. Os jovens, né, que teve uma campanha de higienização, foi mais ou menos uma eugenia, né? Lá no início do século XX, aqui até com a Reforma Pereira Passos aqui no Rio,
o que acontece? O negro foi ficando de fora disso, né? E o que acontece? Enquanto a literatura continua deixando o negro à margem, o futebol, o negro foi conseguindo se inserir de alguma forma, né? Nesse imaginário do futebol. Ele já ia para a torcida, lá tinha Gerais, ele começou a jogar nas várzeas, ele começou a se inserir, até porque o futebol é um esporte muito barato, então qualquer coisa esférica que você consiga fazer, você consegue jogar. Então, a partir lá dessa virada do século XX, e ficou mais claro também o distanciamento da intelectualidade do esporte. Essa coisa foi se distanciando, que era uma coisa única, que era praticamente formado só pelas elites. Quando foi entrando o negro, essa coisa foi se distanciando, né? Então, a primeira razão vem disso, e ao longo do tempo, isso foi ficando cada vez mais latente, ou seja, praticamente quem gostava de educação física na escola era o camarada que não gostava do estudo, e a gente criou esse imaginário aqui. Então, essa coisa distanciou falar de futebol, como se futebol fosse uma coisa menor, né? Mesmo sendo traço determinante da literatura não, da identidade brasileira. Então, esse é o primeiro traço distante. E o segundo é que o futebol, enquanto essência dele, ele é praticamente o único esporte em que o melhor time nem sempre ganha. Então, isso, ele tem tanta coisa acontecendo no meio dele, e nenhum jogo é igual ao outro. Você vai poder ter 5 Vasco e Flamengos, né? E nenhum jogo vai ser igual ao outro. Mesmo jogo botando os mesmos times sempre. Por quê? Porque o que vai ocorrer ali? Como nem sempre o melhor ganha, tem muita relação, não sei dizer se é absurda, se é sobrenatural, como dizia o Nelson Rodrigues, né, do Sobrenatural de Almeida, né? Mas vai acontecendo algumas coisas dentro do próprio jogo que a própria realidade não consegue captar direito. Então a gente começa a fantasiar. Então, por esse traço já meio fantasioso da própria realidade do futebol, a gente não consegue depreender isso para uma literatura. A gente não consegue. O futebol é muito ficcional, parece isso. O futebol é muito ficcional para ele ser retratado fielmente. E quando você tenta retratar o futebol, botar um jogo de futebol contando, como se fosse uma narração, vai ficar chato, porque não vai ter aquela coisa dinâmica do imprevisível. O futebol é cheio desses imprevistos, do imprevisível. Que aqui o Wisnik, né, ele trata basicamente do Pelé para falar dessa magia imprevisível. O Wisnik, basicamente, até para ficar mais claro, exemplificando, ele bota aquele emplasto Brás Cubas, né, como uma grande metáfora do livro dele. Que seria isso? O Brás Cubas faz o remédio, que ao mesmo tempo é o que vai salvar a vida dele, que vai dar sentido à vida dele, mas ao mesmo tempo é o que mata ele. Então, o que ele faz aqui com essa relação do futebol? É mais ou menos isso, essa coisa aleatória do futebol, de você ficar driblando, não ser uma coisa sempre objetiva, mas que, de fato, também é um objetivo, né? O que acontece? É o que faz a gente ser o que somos e também a gente não avançar enquanto sociedade, porque o que ele fala? O futebol brasileiro, basicamente eu estou falando tudo isso do futebol brasileiro, que é o mais famoso, tudo mais artístico também. O que ele faz? Essa coisa meio aleatória num jogo que tem que ser objetivo, que você tem que fazer gols, e você faz o drible, que é a coisa mais bonita do futebol, né? Mas não é para fazer gol às vezes, essa coisa meio aleatória é o que torna a gente brasileiro e o que não torna. Por quê? Porque ao mesmo tempo que é como se a gente vivesse numa alienação, ou seja, dentro do próprio jogo. Só que essa alienação, ela é produtiva dentro do jogo. Porque em algum momento, é como ele cita o Pelé, em algum momento o Pelé fica lá driblando, mas em algum momento ele vai atingir o objetivo dele de uma forma inesperada e acaba pegando o adversário de surpresa. Então é por isso que ele compara com o Emplasto Brás Cubas, que é o futebol, ao mesmo tempo que é um traço que nos define, que nos joga para frente, também pode ser um traço que nos aliena, ou seja, que nos deixa parado, que é o que dizem também, né, que o futebol é esse esporte alienante. Aí eu coloco também na minha defesa a questão do futebol ser quase um fato social completo. Não sou eu quem digo, são vários historiadores, sociólogos, as pessoas que, os campos de estudo que têm se aprofundado mais isso. Por quê? Porque ali você vai ter tudo. No livro aqui do Hilário Franco, ele cita 7 metáforas.
A principal delas é a da guerra, que é óbvio. São dois campos, um contrário ao outro, e que dois exércitos têm que se combater e têm que furar o adversário. Basicamente é isso. Tanto que é soltar um balaço quando o camarada dá um chute muito forte. É soltar um balaço. Quem mete muito gol é o artilheiro, né, que também tem relação com o exército, né? Tem os bloqueadores, né, que fazem a contenção da zaga. Então, os termos são bélicos, né? Mas, ao mesmo tempo, ele também usa a dança dos deuses, ou seja, o futebol também é meio dança, porque a gente tem que o quê? Ter um domínio com as pernas. É por isso que não é tão fácil jogar, né? Se fosse com as mãos, a gente controlaria melhor as coisas. Então, ele também usa essa metáfora da dança para falar especificamente do Brasil, porque se a gente for ver um jogo, né, do italiano, do alemão, com o brasileiro, você vai sentir uma certa diferença nesse gingado, que eles falam que o brasileiro tem a ginga, que tem a ver com a dança, com a capoeira, com a malandragem, com tudo que durante muito tempo também foi sendo afastado desse campo literário mais intelectualizado, como coisas que é como se a gente dissesse assim, pô, o futebol é muito popular para ser tratado seriamente. É basicamente isso que aconteceu, para a gente não conseguir falar do futebol dentro da literatura. Embora, como eu tenha dito no início da apresentação, isso tenha mudado, principalmente, talvez o grande romance do futebol seja esse daqui. Acho que as pessoas conhecem, ele ganhou vários prêmios, o Drible, né, que basicamente o que ele conta? Como eu falo dessa coisa alienante, mas que às vezes fica. O Pelé na Copa de 70, ele tem um lançamento, ele dá um drible no goleiro do Uruguai, Mazurkiewicz, sem nem tocar na bola. Isso ninguém nunca tinha feito, né? Que ele parece que vai pegar a bola, só que ele corre para o outro lado e a bola vai sozinho, o goleiro fica perdido no meio do campo. E depois a bola acaba indo para fora, ou seja, o objetivo não é captado, mas a essência artística foi captada. E esse livro, basicamente, ele vem fazer a defesa desse outro aqui, né? Se apoia nisso, O Negro no Futebol Brasileiro, que é o grande tratado da sociologia aqui do Mário Filho, do futebol brasileiro. Né? Que o Mário Filho vai falar da condição do negro, dessa coisa toda, de que não foi exposto, que isso daí seria para outra discussão. Mas, de fato, aqui no Drible, o que acontece? A própria estrutura do romance, para quem gosta de futebol, para quem conhece esse drible do Pelé, você vai o tempo todo percebendo em todos os capítulos, porque o leitor vai sendo driblado. Você sempre vai pensando que é uma coisa, que vai chegando a uma conclusão, e você é driblado, e você acha, agora sim, e também não é nada daquilo, como não foi o gol do Pelé. Até que chega no final, a gente vai perceber que o grande drible quem tomou foi o próprio narrador do livro, né? Que basicamente é a história de um rapaz que nunca foi aceito pelo pai, que era um comentarista esportivo, né? Porque supostamente a mulher desse comentarista esportivo teve um caso com um jogador negro, né? Então esse narrador, ele tem características, embora ele tenha a pele bem clara, ele tem os traços negros. Então o pai o tempo todo ele vai rejeitando esse filho. Só que o pai acumula uma certa quantia em dinheiro. E o pai vai fazendo tudo, e o pai fica doente, e quem vai cuidar do pai é esse filho. Só que o que ocorre? O pai, ele, como nunca gostou do filho, no final, ele dá o drible no filho. Ele vai fazendo todo esse emaranhado, parecendo que vai ficar próximo do filho, tudo o tempo todo, e quando a gente vai ver, o pai faz tudo isso daí para tirar a herança do filho, que acaba sem nada, né? E ainda é acusado do assassinato do pai, que é uma outra pessoa que mata, que inclusive é a que fica com a herança. Então, essa estrutura daqui do drible, ela é a estrutura do próprio jogo do futebol, que é a imprevisibilidade o tempo todo, os traços identitários brasileiros marcantes, é a ginga da palavra, que é um romance, de certa forma, bem musical. Então, tem todo esse aspecto lúdico do jogo dentro do romance. Praticamente, é só esse que consegue abarcar a própria estrutura do jogo dentro do romance. Além dessa questão que eu falei, sociológica aqui do livro do Mário Filho, e de outras da sociedade brasileira que a gente vai acompanhando aqui, da ditadura, que ele vai perpassando um período longo,
né? Então, tudo isso vai se misturando. Embora o livro do Edberto Coutinho, Maracanã Adeus, ele também trate muito profundamente das questões do futebol, mas ele não abarca essa estrutura do jogo. Ele abarca todo o campo envolvido. E, de fato, foi um livro revolucionário porque foi o primeiro. Só não foi o primeiro, de fato, que o primeiro romance é esse daqui. Né? Que é Flor, o goleiro melhor do mundo, que é escrito pelo Olímpicos, né? Thomas Mazzoni, que foi um jornalista muito famoso de São Paulo, jornalista esportivo. E assim como o Sérgio Rodrigues, que também é jornalista, né, de profissão. Então, se a gente for acompanhar, assim como o Edberto Coutinho, também foi um jornalista de profissão. Se a gente for ver, praticamente todos os livros escritos de futebol são feitos por jornalistas. Também é outro traço marcante. Então, dentro disso tudo, é que eu vou falando, cadê o futebol em outros romances, em outras coisas, e nos estudos? Se a gente for ver, eu praticamente sou o único falando de futebol aqui nesse congresso. Então, a gente vai ver que onde está o futebol. Se ele é tão marcante, eu citei coisa de 38, do século passado, ou seja, uma estrutura tão profunda e enraizada, e a gente não abarca. Embora isso eu acho que tem, como eu falei, está mudando, mas ainda por conta de uma questão comercial, que é essa questão da Copa do Mundo. Porque na Copa do Mundo as editoras elas crescem o olho, e alguns escritores conseguem escrever por encomenda, escrevem até bem, né? E vão fazendo, que dentro dos capítulos da minha tese vai ter isso, né? Essa escrita por encomenda, mas que também não tira o brilho do romance, se ele é bem escrito. Eu lembro até do João Baldo Ribeiro, que quando ele escreveu A Casa dos Butos Ditosos, aí falaram, mas você escreve por encomenda? Ele falou, eu sou um escritor profissional, se me pagar, e eu achar que eu tenho a condição de escrever, eu vou escrever. E é um bom livro. Assim como também outros são, né? A gente tem outros livros. Eu posso citar até só para finalizar o do Sérgio Santana, que antes de morrer, o último conto dele publicado até na Folha de São Paulo, foi uma trave, ele usou uma trave, né, nas Laranjeiras contando a história do futebol, que a história do futebol passa pelo Estádio das Laranjeiras, né? Primeiro do Brasil, primeiro jogo da seleção brasileira, tudo Sérgio Santana tricolor, que essa coisa é muito enraizada em quem escreve sobre futebol, seu time do coração. Então vai pensando, é mais ou menos isso, que eu acho que eu já até comi o tempo aí, né? Já. Então, obrigada, Ludwig, pela sua fala sobre o futebol. Então, a gente está vendo que por onde anda a ficção brasileira contemporânea, anda também na ausência do futebol, né, nas grandes narrativas. Com certeza. Quando você estava falando, eu me lembrei do Nelson Rodrigues, da Pátria de Chuteiras. Claro que já não é desse século, é do século passado, mas é o único que eu me lembro, que eu me lembrei enquanto você falava, que abordava esse assunto. De qualquer maneira, era crônica, né? Não era crônica, era um romance. Era narrativa. A primeira coletânea surgiu em 78, né? Isso. Mas aí deixa... É uma tese de doutorado que você está escrevendo? Sim. Ok. Então, agora dando continuação à nossa programação, eu vou chamar aqui na ordem, seria a Dilma Mesquita, né, que não está presente ainda, e então a próxima seria a Eliane Terezinha do Amaral Campelo, da FURG, que vai falar sobre Clarice Lispector, nossa contemporânea. Então, a vocês a palavra e também você tem 15 minutos. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou professora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e atualmente eu estou como professora colaboradora no mestrado e doutorado da nossa universidade em História da Literatura. Bem, para esse seminário, para esse congresso, eu coloquei como título da minha apresentação
é Clarice Lispector, nossa contemporânea, salientando que esse é o ano do seu centenário, né? E tem havido muitas manifestações a respeito de Clarice, apesar de ser considerada uma escritora, nossa escritora brasileira, talvez uma das mais conhecidas lá fora, mas também uma das mais difíceis de compreender. Por isso que eu peguei para hoje uma obra dela, que é de 1974, e que se intitula A Via Crucis do Corpo, que é uma obra de contos, né, e que tem particularidades variadas. Eu vou referir apenas algumas, porque nesse tempo não há como explorar muita coisa. Então, essa obra, ela é composta por 13 contos, mas, segundo a própria Clarice, poderiam ser 14. Por quê? Porque tem a organização da obra se dá primeiro ela apresenta um texto, que seria uma introdução, vamos dizer, que se chama explicação. Ou seja, por que ela está escrevendo esses contos? Segundo ela foi... é uma literatura encomendada pelo seu editor, e os contos teriam de ser todos dentro de uma linha erótico, uma linha, vamos dizer, não pornográfica, mas em que o erótico fosse o principal elemento. E ela, inicialmente, se assusta, isso tudo ela diz na introdução, na explicação. Ela, inicialmente, ela se assusta com isso, diz que não está acostumada a fazer obras de encomenda, né? Muito menos obras em que o tema seja o sexo. E, na verdade, ela, então, propõe a ele usar um pseudônimo, para não ser, Clarice Lispector está escrevendo pornografia, porque a tendência é levar para o exagero, né? Então, ela vai propor isso, e ele não aceita, e ela finalmente, então, aceita publicar com seu nome na capa do livro. Bom, além desses aspectos, né, ela vai dizer que ela não queria publicar com o nome dela, porque ela tem 2 filhos, e os filhos iriam ler, e o que iam dizer dela. Então, ela traz, vamos dizer, a questão da maternidade, né, o tema da maternidade, superando, e de uma forma até, talvez se possa chamar de meio ultrapassada, né? Por que os filhos não poderiam ler? Mas, finalmente, ela consegue o aceite dos filhos, ou de um deles, e escreve. Como de encomenda, ela escreve a maior parte dos contos em um dia, né? Ou seja, num domingo, que ela diz ser o Dia das Mães, 12 de maio. Bom, nessa explicação, ela vai terminar dizendo que, na verdade, é uma obra muito triste, porque ela ficou conhecendo, e, na verdade, ficou dando voz ao mundo cão. Então, o que a gente pode esperar vindo de Clarice? Pornografia pura? Erotismo puro? De jeito nenhum. Ela busca o inusitado. Tem erotismo, tem até contos, alguns, né, pornográficos. Sexo é o que permeia todos eles, mas não é, na verdade, um livro em que se possa dizer, bom, eu vou ler esse livro porque ele é uma literatura erótica,
e quando eu penso em erótico, eu penso em prazer, vai me dar prazer. Não, o que sobrepõe é esse mundo cão. Por quê? Porque há contos em que ela vai focalizar, por exemplo, as questões das prostitutas, dos homossexuais, de um homem, vai contar a história de um homem que tem 2 amantes ao mesmo tempo, e só que e por aí vai, não vou me prender nisso aí. Mas ela vai, nesse conto das 2 amantes, por exemplo, que se chama O Corpo, ela vai mostrar ao final, neste e nos demais, diria na totalidade dos contos, ela foca na mulher e na força da mulher, na força erótica da mulher, né? Ou para concordar, ou para discordar. Eu não sei como é que está o meu tempo aí, por favor. Tenho ainda? Tem. Alguma coisinha. Alguma Bem, coisinha. Então, aqui, o que eu quero salientar? Eu proponho... 8 minutos, na verdade. Quanto? 8. 8? Ah, tá. Eu proponho a leitura, então, de 2 desses contos, eu estou pulando tudo que eu posso. 2 desses contos, um que se chama O Homem que Apareceu, e outro cujo título é Por Enquanto. Eu vou falar do Homem que Apareceu. Se houver tempo, eu falo do outro um pouco. Bom, no Homem que Apareceu, resumidamente, ela diz que é um sábado de tarde e que ela sai para comprar Coca-Cola e cigarros, né? E num botequim do português Manuel, perto da casa dela. Nesse botequim, ela encontra um cara que se chama Cláudio Brito e que está completamente bêbado. Ela o convida para ir para a casa dela. Então, a gente vai, pouco a pouco, achando, vai dar alguma coisa aí, um encontro amoroso, alguma coisa nesse sentido. Não. Vocês vejam que com a Clarice, a gente tem que ter muito cuidado na leitura, porque na medida em que se espera alguma coisa, né, sempre tem alguma coisa por acontecer. Eu nunca sei o que é, os leitores nunca sabem o que é, mas, muito provavelmente, qualquer expectativa que eu tenha será cortada. Enfim, Cláudio Brito vai para a casa dela, bêbado ainda, ela oferece água, café, cigarro, Coca-Cola. Ele não quer, na verdade, no começo não quer aceitar nem café, mas ela vai insistindo, e eles começam a conversar da família, quantos filhos, se ele tem filhos, e ele, de repente, começa a chorar, quer dizer, ela vai pouco a pouco quebrando todos os protocolos, vamos dizer, do masculino e do feminino, porque aqui eu tenho uma figura de mulher, né, tentando consolar um homem bêbado, curar um homem bêbado. Bom, o homem chora, e ela diz, chora, chora, seja homem e chore muito. E ele vai dizendo, e eu aqui bebendo café e chorando, quer dizer, era a única coisa que ele não queria, ele queria continuar bêbado, para esquecer a realidade, talvez. Ele chorou um pouco, e via-se, diz ela, que havia fracassado. Mas, de qualquer maneira, ele era poeta, ele lê um poema dele para ela, que ela acha maravilhoso, né? Bonito, e ele não tem como dizer que se realizou na vida. E ela diz para ele, não te preocupe, o sucesso é uma mentira, o sucesso não existe. Bom, estou pulando assim, só para ver, surge o tema do suicídio, e ela insiste na Coca-Cola, e ele diz, por que tu insiste tanto na Coca-Cola? Porque ela diz, é a única coisa que eu tenho em casa para te oferecer. E ele diz, um dia eu mato alguém. Não é verdade, eu não acredito, ela diz. Mas ele né, fala isso e sai.
Isso foi ontem, sábado, ela está no domingo, em que ela escreve todos os contos, ou quase todos. E se pergunta, como é que eu posso ser mãe para esse homem? Bom, em conclusão, porque não vai dar para falar no outro, desse mesmo conto, só olhando para esse conto, nós podemos tirar como conclusão algumas questões que são muito contemporâneas e que vão responder à pergunta que eu faço lá no começo, né? Se Clarice Lispector é nossa contemporânea. Por quê? Porque eu tenho, em qualquer um dos seus textos, desconstrução, desarmamento, desconstrução, esse sentimento de suspensão do tempo e do espaço, ou seja, vai acontecer alguma coisa, o que vai acontecer? O viés ideológico e cultural, o fato dela dar visibilidade ao outro, acontece frequentemente, né? E em todos esses contos, mesmo eróticos, o bêbado, né? Que ela dá visibilidade a ele, traz a voz dele como poeta, do Cláudio Brito, que é a voz popular, e, de qualquer forma, eu posso dizer que a sua obra, este conto e os demais, são obras de sistemas, com sistemas literários abertos. Por quê? Porque ali eu encontro elementos suficientes para dizer, sim, Clarice Lispector é nossa contemporânea e ela só precisa ser mais lida. A gente, eu acho que tem que perder. Eu mesma levei muito tempo para chegar mais perto dela e, mesmo assim, ainda estou sou uma iniciante, vamos dizer, eu sou uma iniciante nas leituras da obra de Clarice. Algumas eu nem chego perto, não sei se isso é bom ou ruim, mas pouco a pouco eu estou me inteirando da obra dela e verificando que essas questões tão contemporâneas, né, estão ali, em qualquer conto, em qualquer romance, até mesmo vamos dizer, nas suas crônicas, né, e até na sua obra pictórica. Né. Acho que mais ou menos era isso que eu tinha a dizer. Não sei se ainda passei do meu tempo, não. Não passou. Está perfeito. Tá bom, obrigada. Obrigada a você, Eliane, pela sua fala e também por colocar a Clarice na cena contemporânea. Eu acho também que o problema em relação à Clarice é que ela é constantemente alvo de, digamos assim, fake news, não? No sentido de que são atribuídos a ela textos que não são dela, e como também é o Veríssimo, e ela passa como uma autora de autoajuda, que ela não é uma autora tão complexa. Não. E tão contemporânea, inclusive, contemporânea da literatura contemporânea, não? E ela passa, às vezes, por autora de autoajuda, de uma Paula Coelho da vida, por causa dessas fake news. É verdade isso. Que estão por todo lado na internet e nas redes sociais, principalmente. As pessoas não se incomodam minimamente em verificar as autorias. É verdade. Esse é um outro tema, né? Por onde anda a ficção brasileira contemporânea seria a questão da autoria enganosa. E não é só dela, né? Tem outros escritores e escritoras que também passam por esse problema, né? Exato. O Veríssimo. Sim, o Veríssimo muito. Mas outras escritoras eu vejo, às vezes, não dá para confiar. Essa é a verdade, eu acho. Não dá para confiar. Eu vejo até professores que compartilham textos dizendo ou que são de Clarice ou que são de
Pablo Neruda ou que são de Veríssimo e não são absolutamente, mas são professores, mas não se incomodam nem um pouquinho de compartilhar essas... Procurar, né? Sim, Agora, de pelo menos verificar a fonte, se é uma fonte fidedigna. Agora, nesse ano centenário, toda a obra dela, os romances, estão sendo republicados pela Rocco, né? E, inclusive, as capas, cada capa contém um quadro, porque ela também pintava. Pintava, sim. Ela pintou... Aqui na Itália saiu recentemente a tradução daquele livro de todos os contos. Saiu, sim. Saiu um pouco antes da pandemia começar, saiu essa tradução. Isso mesmo, E, então, é uma oportunidade, né, de começar a ler Clarice e vencer esse medo. Um convite, né? Um convite para ler ou para reler a Clarice. Para reler Clarice, claro. Então, tá. Muito obrigada, então, de novo, Eliane. A oportunidade. E agora eu vou passar a palavra, então, à Solange. Então, olá, boa tarde. Correia de Lima, que é da Unemate, como ela falou, do Mato Grosso, isso, que vai falar sobre a figura feminina retratada nas obras de... Marta Helena Coco. Marta Helena Coco, isso mesmo. Então, você também tem 15 minutos e a palavra é sua. Ok. Vocês estão me ouvindo bem ou eu mudo o meu som aqui? Perfeitamente. Ok. Então, vamos lá. Bom, esse trabalho, ele analisa os aspectos que compõem o universo feminino presente nas obras Meios, que é uma obra poética, foi publicado em 2011, e Não Presta para Nada, um texto, né, narrativo, de contos, de Marta Helena Coco. Esse foi publicado em 2017. E as formas de representação da figura feminina atual, tendo em vista que na contemporaneidade a mulher ela vem conquistando mais visibilidade dentro e fora do universo feminino, aliás, dentro e fora do universo literário. E para embasar a pesquisa, os estudos utilizados foram de Antônio Cândido, 2011, que trata da teoria da narrativa, a Lúcia Osana Zolim, 2009, que aborda a questão do feminino na literatura, e o Júlio Cortázar, que trata da expressão literária do conto. E aí eu vou falar um pouquinho, né, sobre essas duas obras. As obras são essas aqui. Então, esse daqui é Meios, que é o livro de poemas. E esse daqui Não Presta para Nada. Vocês podem ver que na capa dele tem um bordado. Vocês estão vendo? Então, um dos contos que eu escolhi se chama O Bordado e o outro é Chuva Benta. Bom, a obra de Marta Coco, ela, tanto em prosa quanto em versos, ela demonstra como a mulher na atualidade ela vem ganhando, né, destaque, visibilidade nos textos literários. Tanto com seus temores, dramas cotidianos, retratados com a sensibilidade que cabe à mulher. Na obra Meios, a autora escreve poemas em que demonstram mulheres livres das amarras patriarcais. Já na obra Não Presta para Nada, tem-se mulheres simples, que pouco estudaram e que, mesmo sendo mulheres contemporâneas, demonstram estar vivendo em uma sociedade patriarcal. Então, nós podemos ver no conto bordado, a personagem é uma mulher jovem, silenciada pela sociedade, e também é silenciada pela melhor amiga, que por vaidade e medo não vive ainda o seu grande amor. E aí tem um fragmento aqui desse conto. Ela ficou com medo de que pensassem que terminaram o namoro porque já estava com outro.
basta de se preocupar com o que os outros vão pensar, eu disse. E ela, não quero magoar ninguém, apenas ser feliz. Ela continuava bonita e com aquela expressão de bondade, mas o olhar não tinha o mesmo brilho, o mesmo lustro. Já no conto Chuva Benta, bom, então aqui nesse conto, né, nós podemos ver que o bordado, que não dá para falar de todo o conto, não tem como ler tudo, né? O tempo é bem pouco, mas ela aqui ela é barrada até pela própria amiga, né? Que a amiga fala, olha, você tem que tentar ser feliz, né? E ela, ai, que nervosa. Ela diz, basta de se preocupar com o que os outros vão pensar, vai ser feliz. E ela, então, se preocupa com o que a sociedade vai pensar dela. Ah, eu não vou ficar com esse cara porque eu acabei de terminar um relacionamento. Se eu ficar com aparecer na sociedade com outro, vão pensar, o que vão falar de mim, né? Vão começar a falar mal. Bom, no conto Chuva Benta, além de estar presa a uma sociedade patriarcal, a personagem se vê presa a um casamento infeliz, cheio de abusos. E quando ela desabafa com o padre, este a aconselha a rezar. Bom, então aqui nesse conto Chuva Benta, é uma mulher que sofre, uma mulher praticamente jovem, né? Em torno aí de seus 40 anos, pelo que a gente pode perceber na narrativa. Ela sofre abusos e violência doméstica, tanto violência corporal quanto violência sexual, e também violência psicológica pelo seu próprio marido. E aí um dia ela então tenta dar um basta nisso, e ela vai até a igreja, então pedir socorro para o padre, porque na cabeça dela, quem melhor que pode socorrê-la do que não um homem que representa Deus, né, na sociedade, que é a figura do padre. Então ela chega no confessionário, se ajoelha e sente uma profunda dor nas pernas, porque tem as pernas privadas de varizes. E isso já faz parte da penitência, né? Então ela começa a gaguejar e tenta expor para o padre a sua situação, mas ela tem vergonha de falar para o padre que ela está sendo abusada pelo próprio marido, que ela não gosta dessas coisas que ele faz com ela, né? Então ela fala assim, coisas que eu não quero fazer, eu não sinto vontade, eu tenho tanta vontade de chorar. A mulher estava com a voz embargada. Isso não foi feito para gostar, o padre responde. E aí ela então foi buscar alento, né? Foi buscar socorro na figura do padre, que é um representante de Deus. E não tendo esse socorro, o padre ainda fala para ela, não, minha filha, isso daí não é feito para gostar, não. Você tem que satisfazer seu marido e pronto, né? E não se atentou para a violência em que essa mulher estava sofrendo. Então ela sai da igreja, pior do que quando ela chegou, né? Porque não teve aí não a sua vontade, né? Ela não teve esse socorro, né, que ela foi buscar. Enfim, ela chega no meio da rua, se ajoelha e olha para o céu, e aí ela começa a gritar, Virgem, se você nunca precisou abrir as pernas para nenhum homem nojento nenhum, se nunca teve que sufocar gritos de dor para não despertar os filhos, afasta de mim este calvário. Então, aqui, nos contos, nós temos as mulheres silenciadas, né? Pelas condições em que elas se encontram, vivendo conforme os outros determinam. Já no poema, essas figuras femininas, elas são mais reinventadas, elas já são mais libertas, né, desses padrões patriarcais. E aí eu trago para vocês um fragmento do poema Anel Rapunzel Borralheira, que demonstra uma mulher liberta das fantasias, dos medos e de alguns padrões. Ela é forte, sagaz, com erros, acertos, mas ela é uma figura real. Cortaram meus sonhos, minha força, meus cabelos. Perdi meus sapatos, meu caminho de ida e de volta, meu baile de amor. Danem-se as modernas formas de viver. Não é digno a uma mulher andar num pé só. Danem-se mais ainda os itens antigos de fragilidades. Eu só preciso de uma escada. Descer e subir,
sucumbir e descer e crescer dou conta. E aí também o poema Limitação, eu vou ler porque ele é bem curtinho, tá? No poema Limitação, a mulher se emociona, se deixa levar por tal emoção, vive intensamente sem pensar no certo e no errado. Apenas vive. E não se prende a nenhuma amarra da sociedade. Não sou levada a cabo, prefiro a dinâmica da emoção. Ondas me transportam aonde estar é assunto útil, mas às vezes me dissipo, o compromisso, a norma, e então não sei como atravessar o vento, além e através, como esticar o ar, disparar o sonho e chegar ao centro, ao alto. Aqui a gente pode observar, então, uma liberdade feminina, né? Sem tantos obstáculos nos poemas. E mulheres ainda vivendo resquícios da sociedade patriarcal nos contos. Entretanto, as mulheres são representadas por uma autora que consegue mergulhar no universo feminino com veracidade e que demonstra que a literatura de autoria feminina consegue representar com maestria essas mulheres. Aqui no livro Não Presta para Nada, que é o livro de contos, logo no começo ela faz uma dedicatória às mulheres. Ela diz assim: no passado recente, poucas mulheres aprenderam a ler e a escrever. Minhas avós não sabiam. Minha mãe estudou até o 4º ano primário. A bisavó paterna do meu filho não lia, não escrevia e tampouco estimulou as filhas a prosseguirem nos estudos. No presente, a despeito de todo avanço tecnológico, milhões de mulheres pelo mundo são proibidas ou não têm oportunidade de estudar. Escrevo por elas. Marta Souza. Então, por hora é isso. E vamos aguardar as considerações. Muito obrigada. Obrigada, Solange, por essa fala sobre, completando o nosso painel com a figura feminina e essa escrevo por elas, que é uma afirmação muito, muito significativa dentro, sim, Marta Pouca. dentro sim, do ela dá voz. Sim, ela dá voz, né, às mulheres que por muito tempo foram sufocadas, né? E silenciadas. Sim. E outra coisa, esse livro aqui, o Meios, ele é uma obra vencedora do Prêmio Mato Grosso de Ação Cultural. Tem uma outra obra dela também que foi premiada e foi escolhida para fazer parte, né, dos livros didáticos. Então, esse eu não consegui trazer para vocês. Por conta da pandemia, as bibliotecas fechadas, e aqui na minha cidade não tem para vender. Então, essa é uma autora de Mato Grosso, certo? Porque eu não conhecia, Sim. então eu conheci pela sua fala. É uma Sim. autora... Na verdade, ela não nasceu no Mato Grosso, mas a literatura dela, de autoria feminina, né, ela já faz tempo, alguns anos que ela mora no Mato Grosso, e ela escreveu algumas obras aqui. Então, ela tem obra tanto em prosa quanto em poesia, e também tem algumas obras da literatura infanto-juvenil. Okay. Inclusive, uma eu acabei de comprar, que é Meu Corpo é uma Fábricazinha. Muito interessante. É uma autora de que idade, mais ou menos? Ela é professora, inclusive, na Unemate, é escritora e professora na Unemate. Eu creio que uns 40, 45, é difícil falar a idade de mulher. Vamos pôr uns 40. Muito bem. Então, jovem. Sim, uma jovem escritora. Então, olha só, a gente concluiu aqui, porque não estavam presentes todos os participantes, mas a gente concluiu aqui com a fala da Solange sobre a autoria feminina e dar voz às mulheres que foram ou que são ainda silenciadas por vários motivos. E agora eu abro para perguntas
questões, curiosidades, discussões que vocês queiram pôr aos participantes de hoje. Vera. Oi. Só uma coisinha. A comissão do simpósio pediu para você mandar um e-mail para a comissão avisando sobre o problema que houve com a Solange, que no caderno tá que ela é da fase, mas na verdade ela é da Unimat, tá? Tá você bom. mandar um e-mail. Tá bom. E só para avisar de novo, quem é ouvinte para assinar essa lista de presença aqui que eu mandei no chat. Bom, eu já tinha feito as perguntas, né, a cada um que participou praticamente de acordo com a ordem das apresentações, então eu não tenho mais perguntas. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa ao pessoal que falou antes, sintam-se à vontade. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, depois a gente pode encerrar também. Tá bom? Quero aproveitar para fazer uma correção, professora. Editora 7 Letras, tá? Foi um erro de digitação até do meu próprio computador. 7 Letras é uma bem bastante conhecida, né? É esse livro aqui, tá? Da Clara Averbach. Ela, pelas 7 letras, ela tem Das Coisas Esquecidas Atrás da Estante, ela tem Cidade Grande no Escuro e tem Eu Quero Ser Eu. Atualmente, ela está com uma editora própria, ela já tem agora a editora Averbooks, e aí o último ela já publicou por ela mesma, né? Mas era 7 letras. E antes das 7 letras, da Máquina de Pinball, que eu estava tentando me lembrar, editora Conrad. Depois ela foi para 7 letras e ganhou maior projeção, né? Uhum. E essa autora, você quando falou, você disse que o blog dela, eu anotei aqui, é Brasileira Preta, blogspot.com. Então, ela é uma mulher negra. Não é não. Não é não. Não é não. Não pode ser, acho que não dá para considerar ela negra, não. E o Brasileira dela é com Z, inclusive. Tá? O Brasileira dela é com Z. Ela tinha vários blogs e ela criava, como que eu vou dizer? Ela criava várias personas, né? Então, é mais uma persona. Ela tem ok. Um alter ego. Tá? Eu perguntei porque ontem como se diz, o simpósio de ontem era totalmente focalizado na autoria negra, praticamente. Então, falamos de Conceição Evaristo e tal. Por isso que eu perguntei, de repente, se ela se encaixava nessa linha. Não. Aqui, na Wikipedia, eu não tenho uma foto dela aqui, mas você vê que ela é bem... Não tem como... Cadê? Deixa eu ver se eu consigo colocar nela. Não tem como ser negra. Não tem. Bem loura, bem branca. E também o sobrenome é bastante alemão, eu achei, né? Exato. Então, minha gente, se vocês não têm colocações, não querem perguntar nada, eu acho que eu e a Bárbara podemos concluir a sessão. E posso liberar vocês. Eu queria fazer rapidamente, então, 2 comentários do que eu ouvi dos colegas, né? Sobre o meu colega aí que está fazendo o doutorado sobre futebol, realmente eu fiquei tentando lembrar de romances que com este tema, e de fato não me vem à cabeça, né? É raro. Agora, em relação a poemas e canções, já por outro lado, a gente acha que tem uma abundância. O próprio Chico Buarque fez várias canções, né, de alta qualidade, né, de grande qualidade sobre futebol. E talvez tenha alguma questão por aí, por que nós temos tanta abundância de... Os poemas tem, os poemas e as canções tem. Chico Buarque vem lá desde o Noel Rosa, já também fazia... Tem o Skank também, uma partida de futebol. Tem o Skank, o Jorge Benjor faz várias também.
Isso daí tem, mas eu falo especificamente do romance. Tem um que é muito famoso, um romance também, ficou muito famoso na época, muito famoso dentro do que a gente considera, né? Que é O Paraíso é Bem Bacana, do André Santana, que é o filho de Sérgio Santana. É um baita romance, ele trabalha com essa questão identitária e da questão do miserável que vai entrando. Inclusive, o pensamento todo do romance, o narrador, é um pensamento miserável, sofrível mesmo, assim, em linguagem. É muito interessante. E ele vai lá para a questão do Oriente Médio, camarada que prefere viver no mundo da fantasia, que parece até um pouco futebol, o que dizem do futebol. É o camarada que prefere viver no mundo da fantasia do que na realidade, porque em certo momento esse jogador que é retratado, ele pode ter o plano dele na realidade, o lado das mulheres, que ele gosta muito, só que ele não consegue sair da fantasia. É mais ou menos isso, acho que é de 2006 também, que é ano de Copa do Mundo. Eu achei muito interessante. Desculpa, pode falar, professor. O drible que você citou, você falou dele, mas não falou o autor. O autor é o Sérgio Rodrigues. Ah, tá. E ele publicou agora há pouco tempo um que é um livro de contos, mas não são muitos contos, que é a Visita de João Gilberto aos Novos Baianos, que tem uma novelinha grande que fala Jules Rimet, Meu Amor, que é do roubo da taça Jules Rimet, né, que já tinha sido publicado em e-book, foi publicado até primeiramente na França e depois no Brasil, que é o mesmo caso do Arthur Dapiev, que tem um livro também que é sobre o Maracanazo, que na verdade ele fala, através de um jogo que tem, que é o segundo Maracanazo, que é entre o Chile e a Espanha, que o Chile ganha da Espanha na Copa, ele faz essa relação da colônia se sobrepondo à metrópole, né? Ele faz esse paralelo. Também jornalista, é o que eu estou falando, a maioria desses que escrevem sobre futebol, eles são jornalistas, são competentes, eles escrevem bem, mas eles não são, não sei como é falar, se é romancistas de fato. Estão virando, né? Estão virando. Eu interrompi o Gabriel, que estava falando alguma coisa. Não, eu achei interessante quando ele colocou a questão do drible e da ideia de que muitas vezes o brasileiro ele não visa ao objetivo, né? Mas muito mais interessante o drible do que o próprio objetivo. Isso me lembrou um pouco o Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, quando ele comenta sobre essa questão mesmo do brasileiro, em que o objetivo, o brasileiro ele não vê muito o objetivo no fim, quer dizer, o objetivo existe, mas antes do objetivo existem outras prioridades, né? O objetivo é interessante quando você pode aproveitar, ele é interessante, mas ele não é o objetivo não é o fim. Ele só é interessante quando você chega lá, mas você pode aproveitar outras coisas que vão te dar mais prazer do que o próprio objetivo em si, a brincadeira, o jogo, no seu caso aí, o drible. Isso eu achei interessante, essa ideia. Lembra muito a ideia do Sérgio Buarque de Holanda no Raízes do Brasil, quando ele tenta traçar um perfil do brasileiro, né? Que é diferente do perfil espanhol, da colonização espanhola, que era o ladrilhador, era o cara ali para cumprir aquele objetivo. Nós vamos colonizar, né? E aí tem todo um objetivo final. E que a colonização portuguesa ela já teria sido de uma outra forma, né? O objetivo ele não é tão importante assim quanto o meio. O prazer está diretamente ligado, né? Se a gente for pensar até aqui na maneira que a gente assiste jogo de Copa do Mundo, principalmente que todo mundo assiste, a gente vai mais pela brincadeira do que pelo resultado. Entendeu? Então, esse princípio do prazer, ele é muito mais relevante do que o próprio objetivo final, que é ganhar a Copa do Mundo, ou quer ter alguma coisa, que a gente aproveita mais a vida, parece, né? É um traço nosso, de querer aproveitar, né, a vida do que só ficar focado no objetivo, que é o emplasto para as cubas, né? Nosso veneno remédio. Né? Essa falta de planejamento, né, também, de modo geral, no Brasil.
Olha, eu me Ministério do lembrei Planejamento. também, eu tinha me lembrado só do Nelson Rodrigues, A Pátria de Chuteiras, mas depois, agora, vocês falando, eu me lembrei também, só que não é contemporâneo absolutamente, da fundação do Palestra Itália, que é agora o Palmeiras, né? Na época, quem participou da fundação desse Palestra Itália era um grupo de italianos, né, que morava em São Paulo, com a ajuda de Matarazzo, ajuda econômica de Matarazzo. Entre eles, entre esses fundadores, tinha um que era uma espécie de escritor, era um jornalista, escritor, ele escreveu romances também, ele escreveu alguma coisa, é considerado literatura migrante, porque ele era um italiano, escreveu no Brasil, em São Paulo. Então, se você for lá na Fundação do Palestra Itália, se você quiser fundamentar a história do futebol na literatura, você vai encontrar também alguma coisinha lá nesse ambiente italiano de São Paulo, dos A migrantes. gente tem no início lá, né, com o Alcântara, Machado lá, Gaetaninho, Palestra versus Corinthians, o próprio Macunaíma tem uma hora que ele descobre a bola. No início tem também, porque essa galera modernista, ela estava ligada na cultura popular. Ela estava ligada. Só que depois a gente tem um lapso muito grande, né? E meu recorte também, o foco a partir de 78, que é quando tem o pessoal já pensando mais, tudo, principalmente a partir do livro do Edilberto Coutinho, que é o livro que ganha lá o Caso delas Américas e o Maracanã Adeus. Uhum. Né? Mas tem sim, tem a fundação, desde o início tem o Marques Rebelo, que também acho que é na trilogia dele, eu acho que é a mudança, ele tem um jogador de futebol, ele sempre tratou essas questões populares, né? Não sei se vocês conhecem o Marques Rebelo lá da Estrela Sobe, né, Trapicheiro, então ele sempre tratou dessa questão popular, dos esportes do boxe, no Marafa, então ele tem também, ele fala de futebol, só que não é profundo, ele tem até um Valente Parintins, que eu não lembro quem é o autor, Edivaldo, sei que lá, que fala de um jogador de futebol, só que é um livro, não é republicado há muitos anos, e é um calhamaço de 800 páginas. Então, ele vai tratar de muito mais coisas do que só o futebol. Né? Agora, tem um futebol enormemente na obra também. Crônica do Valente Parintins. Só que eu não estou assim, totalmente convencida que o futebol esteja ausente da ficção contemporânea pelo fato de ser intelectualizada essa ficção, porque, pelo que a gente tem visto, é um pouco o contrário, né? A favela entrou na... Não, é agora. É por isso até que eu estou conseguindo entrar na FRJ. Até quando eu entrei, o meu orientador ele falou assim, pô, uns anos atrás essa sua tese ia ser difícil entrar aqui. Mas tem a questão do negro. Por isso também que eu retrato. A questão do negro, ela perpassa toda essa história, né, da autoria negra, tudo. O negro está inserido. Tem até um livro aqui que eu ainda não acabei de ler, por isso que eu não citei, né? Que é um livro também que está esgotado. Não sei se dá para ver, o Futebol Mania. É do historiador. Ele é até famoso, Leonardo Pereira, Afonso Pereira. Ele vai tratando dessa questão de como é que foi a inserção do negro, que também não... É como se fosse assim, nunca foi uma coisa totalmente excluída. O negro sempre foi entrando pelas frestas. Tinha chance, ele entrava. Né? E se não tivesse chance, ele arrumava um paralelo, como foi o caso da Umbanda, tudo. Que surge até na época do futebol também. Né? Que é a coisa lá da Umbanda, que começa a pegar o kardecismo que estava em moda aqui, e traz, tem o espiritismo branco, que eles chamavam, que é o kardecismo, agora é a nossa chance aqui de professar. Então, está tudo inserido nesse bolo. Mas eu falo, no início teve esse preconceito, principalmente dos estudantes. Se a gente for numa faculdade, você vai, tu gosta de futebol? Cara assim, né? Sei. Mas a velha guarda. Está mudando. Mas está mudando, sim. Os mais jovens eu não vejo muito interessados. Também o futebol perdeu o interesse aqui, né? Ficou muito, como que se diz, linha de montagem, né? Futebol praticado aqui já não tem o brilho que tinha antes. Isso é um fato, é todo mundo igual. Então, isso tira o interesse. Quem foi formado nessa de gostar de futebol vai continuar gostando por uma coisa também ali fora do futebol, né? Os pais, é um convívio com seu pai,
com avô, com tudo, uma herança, quase uma herança, que se é quase você torcer para o mesmo time, é quase uma herança, que carrega, você tem que passar, fazer com que seu filho prossiga. Os mais novos já não pegam isso muito. E também existe uma saturação, porque agora ganham milhões, e também são frequentemente envolvidos. A gente viu o caso do Robinho e também já teve o Ronaldo envolvido em outras situações também. O próprio Adriano Imperador também já teve envolvido em situações assim um pouco. Então, eu acho que essa saturação também deixa as pessoas afastadas. Não, claro, e a gente cobra também hoje em dia um posicionamento político, né, de alguns atletas, né, com relação a coisas que não é só uma postura política, é uma posição contra coisas que são absurdas, fora da lei, né? Você não pode ser a favor do racismo, né? Você não pode ser a favor do racismo, é um crime. E tem, ou dizer que o estupro, ela estava gostando, coisas do gênero. Não pode, a gente não pode relativizar isso. Um estupro é um estupro, né? É bem difícil. Eu esqueci de falar que tem uma mulher que escreve também, jornalista, né? Eu acho que é a única até agora que eu encontrei, que é a Clara Aguirre, ela é mineira. Ela escreveu um livro, agora não vai me fugir o nome. Mas ela tem um livrinho de futebol também, ela também é jornalista, filha de cronista esportivo de Belo Horizonte. O livro dela é bem interessante, ela consegue ela conta a história de 2 times da segunda divisão, então consegue dar um dinamismo de quem acompanha o futebol bom, e ao mesmo tempo quem também não acompanha tem uma boa trama. Ela consegue dar uma sensibilidade feminina, né? Um outro olhar. É bom. Tem que bom, é um outro olhar, porque eu vou falando, são muitos escritores homens que escrevem sobre futebol, mas tem as mulheres, tem algumas contistas, tem até a Hilda Rist, ela tem um conto sobre futebol que é meio erotizante, mas é um belo conto. Não importa, aí que é bom. Melhor ainda. Né? Que a gente vê um outro lado, né? Que o homem tem um pouco de preconceito, né? A gente já é criado nessa estrutura bem machista aqui do Brasil. Ainda mais do futebol, que representa muito mais esse machismo. Tanto que você não vê o jogador não pode assumir que é gay. Ele não pode. Se ele assumir que é gay, é a morte dele. Né? É então, assim ainda? Ainda é assim. Né? Tá mudando um pouco a postura das torcidas por conta de determinações extracampo, né? Eu lembro até, eu sou vascaíno. Eu fui em São Januário, um Vasco e São Paulo. Aí começaram a gritar, né? Time de viado. Aí o juiz parou tudo, aí a torcida acalmou. Aí isso está mudando. Mas ainda tem, você vê que tem. No início, se não tiver a coibição, né? Como tem um preconceito com a torcida. Infelizmente, isso está enraizado na sociedade, né? Está enraizado na sociedade brasileira. Isso é um processo ainda. A gente espera que mude, né? Professora Eliane, como se chama o livro de contos da Clarice? Eu fiquei curioso, esse eu acho que não conheço. O livro de contos da Clarice. Ele se chama A Via Crucis do Corpo, é de 1974. É um dos últimos livros, porque ela falece em 77, né? É um dos últimos, assim. E agora está tem disponível, né, pela Rocco digital, mais um elemento da sua contemporaneidade que se consegue qualquer obra dela pelo meio digital, né, rapidinho, na hora. O que não é verdade, não era verdade há algum tempo, dependendo da publicação em papel, né, em livrarias. E como as livrarias estão correndo. Hein? O que foi? Não, pode falar, professor. Não. A Clarice Lispector, eu vejo na ficção brasileira, acho que talvez seja o maior nome como autora, né? Na ficção brasileira, como mulher que escreve ficção no Brasil.
eu acho que é o maior nome que nós temos, né? De uma riqueza, de uma complexidade, de uma profundidade, né? Enormes, né? Reconhecida internacionalmente. E, de fato, vocês estavam comentando sobre essa comparação da espectro com autoajuda, que é uma tristeza, né? Porque você não entender nada, né? Assim, você ver a partir de uma superficialidade absurda. Nem os livros infantis, até os livros infantis que ela produziu, são interessantíssimos, né? Tem a Vida Íntima de Laura, por exemplo, que é da Clarice Lispector, que é um livro interessantíssimo, riquíssimo, que não é só, né? Não se reduz à literatura infantil. Tem muita coisa ali. Tem. É. E não sei o que você falou antes, a Clarice, nós temos a Nádia Batella Gottlieb, vocês talvez já tenham, certamente já ouviram falar, tem a publicação de 2 obras importantíssimas também, para se conhecer mais, né, Clarice? Uma ela diz que não é biógrafa, mas é uma biografia, são imensas, assim. A outra é uma fotobiografia, que também traz, assim, toda uma reconstrução da vida da Clarice via fotografias. E ela tem dado muitas entrevistas e é muito conhecida, né, no Brasil como professora, foi professora da USP, enfim. E um dia desses eu vi uma live dela, né, agora é só lives, em que ela disse que fez mais uma pesquisa sobre a Clarice. Ela não parou de fazer pesquisa sobre a Clarice, mas essa, para ver isso que você falou, que o Daniel, né? Daniel falou, que ela é conhecida internacionalmente. Atualmente, há mais de 300 publicações no exterior, em várias línguas. Nós temos outras escritoras brasileiras que também têm um número grande de publicação, mas eu acho que a Clarice supera isso, né? Supera as demais, vamos dizer, porque a gente tem a Nélida Pinhon, conhecida internacionalmente, tem prêmios por todo lado, né? Nós temos a Lígia Fagundes Telles, que também é bem conhecida, né? E traduzida em várias línguas também. Agora, talvez não cheguem nesse número de traduções que a Clarice já atingiu, né? Fora a Lígia já foi até cotada para o Prêmio Nobel, não? A Lígia, sim, até foi falada, né? Foi cotada, mas não... Eu acho que não chegou a infelizmente, a gente não teve ainda essa felicidade de ter um autor no Nobel, porque em língua portuguesa é só o Saramago, se não me engano, né? O Saramago. Não, Saramago. Agora temos alguns tem mais africanos, né? Não. Temos, não. Eu acho que Mia Couto também não ganhou? Não, Nobel não. Não. Camões. Não ganhou. Ganhou, tem esses outros prêmios aí, Oceanos, Prêmio Camões, esses aí talvez ele tenha ganho algum, mas o Nobel, com certeza. Teve um africano aí de língua portuguesa que ganhou, não me lembro quem agora. Eu acho que ganhou alguém. Mas o Nobel, acho que não, né? Nobel, não. Não sei. Não, mas não sei. Vou tentar lembrar. Daniel, eu fui procurar, eu sabia que ela era gaúcha, a tua escritora, a Clara Verbu, que nasceu em Porto Alegre. É gaúcha. Sim. É gaúcha. É gaúcha. Com esse sobrenome, eu também tinha achado isso. E a mãe dela também era vinculada, agora eu não estou me lembrando direito, assim, também vinculada às artes e às letras, né? E ela chama atenção
pelo número também de tatuagens, né? Claro, tatuagens lindas, ela tem várias. As tatuagens eu também tenho várias aqui, ó. Olha aí. Nossa, várias aqui também no braço. Tatuagem eu também tenho várias. Eu acho que ela não veio, não sei por que não veio. A Lisiane estaria nessa. Estaria. A Lisiane é minha orientanda de doutorado, toda tatuada também. Várias tatuagens, mas só em preto e branco ela faz, não faz coloridas assim. Ela seria a última, ia falar. Ela seria a última, pois eu sei, eu falei com ela. Da Natália Borges Colesso, ela ia falar. Não sei o que eu acho. Infelizmente, às vezes acontecem coisas que... essa questão do Zoom e do Meet permitiu que a gente fizesse muitas coisas que antes não podia. Por exemplo, eu estou aqui na Itália, para eu participar como mediadora desse congresso, eu teria que ter viajado para o Brasil, isso implica dinheiro, implica que eu não podia deixar minhas aulas e participar sem ter uma licença, eu não poderia me afastar das aulas. Vocês também, de vários estados diferentes, ia ser complicado, alguns poderiam, outros não poderiam, porque a UFRJ que cedia esse congresso no Rio. Então, assim, a gente consegue se reunir, consegue reunir mais pessoas que não poderiam estar presentes no mesmo espaço, né? Mas, ao mesmo tempo, também surgem problemas de conexão. Sim, eu mesmo estava com medo, porque começou uma chuva forte aqui. Eu falei, minha internet vai cair. E quando o professor estava fazendo a explanação dele, começou a travar. E às vezes eu não escutava a voz dele. Falei, vai cair minha internet. Mas deu certo. Pois ontem tinha um rapaz apresentando do Amapá, ele caiu, e aí no meio ele teve que passar para outro computador, aí perdeu assim, um pouco de tempo da fala dele, porque no Amapá, né, está com aquele problema lá. Problema seríssimo, e a gente viu assim, ao vivo e a cores. Mas aí, bom, no fim ele conseguiu passar para outro aparelho e falou, mas não sei se essas pessoas que faltaram também estavam com esse problema. Foram duas que faltaram hoje, além dessa da sua orientação. A Lisiane, eu não sei, ela não entrou em contato comigo, achei que ela viria normalmente, não sei. E a gente aqui teve diversos sotaques também, do Sul, Mineiro, Mato Grosso, e o carioquíssimo do Ludwig. Não, mas eu não tenho sotaque. Assim, eu me considero mais paulistana, né? Porque eu vivi 30 anos em São Paulo, mas eu já estou aqui há 15 anos. Eu sou carioca também, mas eu não tenho esse sotaque aí todo. Não tem. Achei que você fosse paulistana. Não, eu morei em São Paulo quando pequena, então eu aprendi a falar em São Paulo, então a minha fala é muito misturada. E eu falo o S e o R do Rio, e algumas vogais, e também alguns vez, né, assim, a minha vez, inglês e tal, mas não tenho esse chiado, e também a cadência minha não é a mesma, por exemplo, se a gente comparar com o Ludwig, a minha cadência não é a dele. Sempre falam isso, eu não reparo, né, mas... o seu sotaque é caríssimo. É bom eu lembrar da minha cidade, porque esse ano não pude ir ao Brasil por causa do coronavírus, então, assim, pelo menos... Que bom. Está aí nesse lugar feio, né, Itália? Ai, tudo de bom. Mas a gente também passa muitas agruras aqui. Imagino. É bonito, mas também tem os seus problemas, os seus probleminhas. Verdade. Bom, gente, foi um prazer ouvir vocês, viu? Gostei muito. Prazer foi meu. Igualmente. Prazer foi nosso. Então é isso.
O congresso continua amanhã. A gente tem amanhã, em vez de dividir em três mesas simultâneas, a gente vai fazer uma mesa única nessa mesma sala. Então, os 3 coordenadores desse simpósio Por Onde Anda a Ficção Brasileira Contemporânea vão estar na mesma mesa, coordenando os últimos trabalhos. Vocês, se quiserem assistir, são bem-vindos. Tá bom? Obrigada. Certo, obrigada. Valeu, obrigado. Foi um prazer e bom trabalho para vocês. Tá bom. Muito obrigada a todos. Para vocês também. Boa tarde. Tchau.